Graça e paz de Cristo, amados! Esta é uma produção do portal Encher os Olhos. E hoje a gente vai abordar um tema fundamental: verdade bíblica, com Jesus como nosso fundamento imutável. Nós defendemos a Bíblia como essa base sólida para a vida, sabe? Especialmente hoje, em meio a tanto relativismo. A gente vai ver que a verdade é muito mais que uma ideia. Ela é personificada em Jesus Cristo. E a palavra dele é pura, oferecendo uma autoridade que está acima de qualquer pensamento humano. Embora a nossa compreensão possa sempre crescer, a essência da verdade não muda com a moda, nos dando um chão firme contra toda essa incerteza. E para a gente entender isso bem, olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai mergulhar na crise da verdade que vivemos hoje. Depois, vamos encontrar a resposta em Cristo e na pureza da palavra. Aí, vamos analisar a contradição do relativismo, para ver como essa ideia não se sustenta. E por fim, vamos chegar a uma reflexão poderosa. A verdade ressuscitou. Vamos nessa? Então vamos começar direto no epicentro do problema, a tal da crise da verdade. Existe uma pergunta, sabe? Uma pergunta que fica no ar na nossa sociedade e que muita gente já acha que nem tem mais resposta. Alguém aí se lembra disso? Em 2017, a revista Time jogou essa pergunta na capa. E o mais interessante é que isso não foi só uma manchete para vender revista, não. Foi um diagnóstico, sabe? Um retrato muito preciso da nossa cultura. É o sintoma de uma civilização que, em muitos sentidos, parece que perdeu o seu chão, o seu alicerce. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, a raiz disso vai lá para a década de 60. Foi quando algumas correntes teológicas começaram a sugerir um Deus, digamos, menos absoluto, mais distante. E qual foi o resultado? Um grande vácuo. Sem um ponto de referência firme, o relativismo cresceu forte e aquela ideia de que cada um tem a sua verdade virou quase um mantra. Então aquela capa da Time não surgiu do nada, foi só a consequência de um longo processo. Ok, diante dessa crise toda, qual é a resposta da fé cristã? A resposta da Bíblia é, no mínimo, surpreendente. Não é um conjunto de regras, não é uma filosofia complicada, é uma pessoa. O que é fascinante nessa declaração de Jesus é o quão radical ela é. Presta atenção. Ele não diz eu ensino a verdade ou eu mostro o caminho da verdade. Ele afirma eu sou a verdade. Essa palavrinha, sou, muda completamente o jogo. Para a fé cristã, a verdade deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma pessoa. E as implicações disso são gigantescas. E essa verdade tem um propósito muito prático. Numa oração, Jesus pede ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra grega original para santificar é hagiazo. A ideia é de separar, purificar, tornar algo santo, transformar. E isso revela uma coisa incrível. A palavra de Deus não serve só para a gente ler. Ela é um agente ativo que nos transforma de dentro para fora. Certo. Se a palavra é um agente de transformação, qual é a natureza dela? As Escrituras usam uma imagem muito poderosa para descrever isso. A Bíblia aqui é genial. A palavra hebraica para pura é tsaraf. É um termo que era usado para metais preciosos que são refinados no fogo, sabe? Onde toda a sujeira, toda a impureza é queimada. A ideia é que a palavra de Deus já passou por essa purificação divina. É por isso que o aviso logo em seguida é tão sério. Não acrescentes nada. A gente não tenta melhorar aquilo que já é perfeitamente puro. E o salmista aqui eleva essa metáfora a um outro nível. Ele diz que a palavra não é só pura, ela é purificada 7 vezes. Na simbologia da Bíblia, o número 7 significa perfeição, algo completo. Ou seja, é a pureza no seu estado máximo. É um contraste absurdo com as palavras vazias e enganosas dos homens que o salmista estava criticando naquele contexto. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. A verdade em si, ela não muda. Como a própria Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas a nossa compreensão sobre ela, essa sim pode e deve amadurecer. Pensa num diamante. A pedra é a mesma, mas conforme a gente gira ela contra a luz, a gente descobre novos brilhos, novas facetas. Estudar a palavra é mais ou menos assim. Certo, agora vamos virar a moeda. Que tal a gente analisar a lógica por trás da visão de mundo que se opõe a tudo isso? Vamos colocar a ideia central do relativismo à prova. A falha na lógica do relativismo é, na verdade, bem simples. Acompanhe o raciocínio comigo. Alguém chega e diz, não existe verdade absoluta. A única pergunta que precisa ser feita é, essa sua frase é uma verdade absoluta? Se a pessoa disser sim, pronto, ela acabou de se contradizer. Se disser não, então a afirmação dela mesma pode ser falsa e não tem valor. Nos dois casos, o argumento se autodestrói. É o que chamam de suicídio lógico. E essa diferença entre uma verdade sólida e um debate que nunca acaba não é de hoje.
A gente vê isso acontecendo lá em Cafarnaum nos tempos de Jesus. De um lado, os mestres da lei ensinavam citando outras autoridades. Era um ciclo de fulano disse que ciclano disse, que no fim só criava mais dúvida. Jesus, por outro lado, era totalmente diferente. Ele não citava a fonte, ele era a fonte da autoridade. O resultado? Clareza, transformação e não mais confusão. Olha, se essa análise tudo está fazendo sentido, fica aqui um convite muito especial. Visite o portal Encher os Olhos para aprofundar ainda mais nesses temas. E o mais importante, por favor, curta e compartilhe este material. A ajuda de cada um é fundamental para que essa mensagem de clareza chegue a mais pessoas. Pois bem, chegamos ao nosso ponto final. Agora é hora de juntar todas as peças e responder de vez aquela pergunta provocadora lá do começo. Voltamos à pergunta da revista Time. A verdade morreu? A resposta é não. Mas há algo mais surpreendente do que isso. A verdade não apenas sobreviveu, ela ressuscitou. E aqui está o giro que poucos esperam. O mesmo mundo que declara a morte da verdade continua, todos os dias, exigindo verdade. Exige verdade nos contratos, nos diagnósticos médicos, nas relações afetivas, nos noticiários. Ninguém quer ser enganado, mesmo quem nega que a verdade existe. Essa contradição não é fraqueza humana, é evidência. É o eco do Criador dentro de cada ser humano. O sinal de que fomos feitos para a verdade, porque fomos feitos por aquele que é a verdade. Jesus não é uma opção filosófica, entre outras. Ele é o fundamento que o mundo continua procurando sem saber o nome. E a Bíblia não é um livro religioso, entre outros. É o único texto que apresenta a verdade como pessoa viva, que morreu e ressuscitou para que você pudesse ser santificado por ela. Isso não é dogma, é história. E história, ao contrário de opinião, tem peso. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.